Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Você certamente já ouviu a expressão: eu vou fazer algo que ninguém pode fazer por mim. Muitas vezes nós usamos esta expressão em tom de brincadeira, mas para fazer de fato algo que ninguém pode fazer por nós. Muitas vezes nós precisamos passar por situações, fazer, algumas coisas, ter algumas atitudes, algumas decisões que não podemos nem temos como estar acompanhados. São situações difíceis na vida, às vezes situações até felizes, alegres, mas que você não tem como compartilhar. Existem realizações, vitórias, conquistas que faz parte da sua pessoalidade, e assim você não pode, né, não tem como compartilhar, por mais feliz que você esteja, por mais realizado que você esteja, você tem dificuldade em compartilhar com o outro. Mas também nos momentos difíceis, dentro dos momentos tristes da vida, diante dos problemas, das adversidades, existem muitas situações em que, de fato, nós temos dificuldade de lidar com essas situações, e mesmo também que nós estejamos na companhia de alguém, né, existem situações que nós entendemos que nós temos que passar por ela de maneira mais íntima, mais pessoal. Nós, mesmo que estejamos acompanhados, nós vamos passar por essa situação de fato sozinhos, porque estar sozinho não tem a ver com que o fato de você ter uma companhia do seu lado. Estar sozinho tem a ver com aquilo que você sente, aquilo que você percebe de si mesmo, aquilo que você está vivenciando dentro de você. A solidão, ela é algo interno, não tem a ver muito com o ambiente ou com a pessoa que está ao seu lado, mas é algo dentro de você, é algo íntimo. Uma pessoa pode estar sozinha, pode viver sozinho sem se sentir solitário, não ter solidão, mas viver a sua solitude com prazer, com alegria, porque gosta de viver assim. Agora, uma pessoa também pode estar em meio a muitas pessoas, pode estar numa festa, pode estar dentro de uma comunidade eclesiástica, dentro de uma igreja, e mesmo assim continuar sentindo a solidão, né? Perceber que estar naquele meio de pessoas não tem a ver com a solidão que ele está sentindo intimamente. Jesus passou por um momento muito especial, muito difícil, talvez o momento mais difícil que ele tenha vivido durante toda a sua expressão humana, durante todo o tempo em que Jesus viveu, né, se fez carne e habitou entre nós, viveu como um homem. Ele teve, claro, muitos momentos tensos, muitos momentos difíceis, mas certamente o momento da sua entrega, o momento em que ele foi preso, o momento que ele vai ser julgado, foi um dos momentos mais difíceis que ele teve ali na vida. Mas tem algumas particularidades que eu gostaria de ressaltar com vocês. O texto que nós vamos ter como base está em Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32 em diante. Olha o que o texto diz. Então, eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou: Abba, Pai, tu podes me livrar. Afasta este cálice de mim, mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou,
aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma grande parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Depois disso, voltou ao lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela terceira vez e disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Observe a riqueza de informações que nós temos nesse texto, nesse trecho do texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. É o momento em que Jesus ele terminou ali a Páscoa, ele instituiu a ceia, ele falou durante a celebração da ceia do Senhor, explicando aos discípulos que ele iria ser preso e o corpo dele seria partido por todos. Ele faz uma analogia com o pão e com o suco de uva. Este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós. Então, Jesus ele faz esta analogia e dentro da analogia ele institui o memorial da celebração da ceia do Senhor, a Santa Ceia, a Eucaristia, como se trata no cristianismo católico. Então, é instituído neste momento por Jesus, e ali Jesus encerra aquele momento com os discípulos, já anunciando a sua morte. Ele sai dali, o texto fala que eles saem cantando um hino, o hino tradicional do encerramento da Páscoa é o Salmo 118, que diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É assim que eles saíram cantando, assim que Jesus saiu cantando, sabendo que ele seria preso, que ele seria torturado, que ele seria crucificado, que ele teria que se entregar à morte para a salvação da humanidade. Então, saindo dali, ele vai para esse lugar onde o texto, eu li aqui na versão da Bíblia a mensagem, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, fala que eles saíram daquele local onde eles estavam e foram para o jardim do Getsêmani. E Jesus e os seus discípulos foram ali e foram para orar. E Jesus chamou três para estar mais próximo dele em oração. Jesus levou consigo para a oração Tiago, né, Pedro e João. Então, esses três discípulos acompanharam Jesus, porque Jesus ele queria que ter algum tipo de apoio naquele momento, algum tipo de companhia naquele momento. Ele está mostrando que dentro da nossa humanidade, muitas vezes, nós necessitamos de pessoas que nos amam, pessoas que nos compreendem, pessoas que estão dispostas a compartilhar os momentos difíceis conosco. Mas, mesmo assim, estas pessoas, né, necessariamente não vão poder fazer muita coisa por você, porque existem situações, como diz o ditado que eu frisei no início, existem situações que somente você pode fazer algo por você mesmo, independente da companhia que esteja com você. Então, você, né, mesmo que esteja na companhia de alguém, você precisa ter a consciência que é você que vai ter que enfrentar aquela situação, aquela adversidade. E o texto, ele mostra bem isso, porque apesar
de Jesus levar Pedro, Tiago e João para a oração, Jesus ele se afasta um pouco deles e vai para um lugar mais reservado para orar. E quando ele volta, ele encontra os três dormindo. E aí ele faz uma pergunta: vocês não conseguiram orar nem por uma hora? Olha que curioso, né? Porque isso mostra que Jesus ele passou mais ou menos ali nesse período de oração, nesse primeiro período de oração, ele passou mais ou menos uma hora em oração. Agora, você já tentou orar por uma hora? Você já tentou conversar com Deus? Porque a oração é uma conversa íntima com o seu Pai Celeste, assim como o próprio Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso que estás no céu. A expressão que Jesus usa aqui no texto, falando Abba, é uma expressão que leva exatamente a essa intimidade do Pai Celestial, né? Abba, Pai, tu podes me livrar, afasta de mim esse cálice, mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha o que Jesus coloca aqui, que ele está ansioso, ele está numa situação difícil, ele está com o seu emocional bastante mexido, ele buscou estar na companhia de pessoas que pudesse ampará-lo naquele momento, mas quem ele chamou dormiu. Os três dormiram, e dormiram, né, mostrando para a gente que existem situações que, assim como Jesus teve que enfrentar aquela adversidade sozinho, nós também temos que enfrentar muitas das nossas adversidades sozinhos. Agora, uma curiosidade que nós temos nesse texto, quando nós comparamos com a nossa humanidade, é que, é claro, Jesus tem uma intimidade muito grande, uma unidade com Deus o Pai, porque apesar dele estar na sua expressão humana, ele também não perde a sua divindade. E Jesus é o Deus encarnado, mas ele está falando com Deus o Pai, ele tem ali o Espírito Santo junto com ele naquele momento, mas ele se refere a Deus o Pai dentro da sua expressão de humanidade, se submetendo à autoridade e o desejo do Pai. Mas ele expressa o desejo dele, porque nós temos que fazer isso com Deus também, nós temos que ter essa intimidade com Deus, de falar a verdade daquilo que nós estamos sentindo para Deus. E ele fala: olha, eu sei que tu podes me livrar. Jesus sabia que Deus, o Pai, poderia livrar a Jesus, livrá-lo daquela situação. Mas ele fala: afasta de mim esse cálice. Quando ele fala isso, ele está falando: olha, eu não gostaria de passar por isso. É um momento muito difícil, é um momento complexo. Existem muitas situações em nossas vidas que nós não gostaríamos de passar, principalmente de passar sozinhos. Mas ele se submete à autoridade de Deus o Pai e ele fala: mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Seja da maneira que o Senhor quer, porque o Senhor tem os seus propósitos. O Senhor tem a sua maneira de conduzir a vida dos seus filhos. Deus está cuidando de você, da sua família, conduzindo a sua vida, e ele não está alheio às adversidades e os problemas que você está passando. Mas existem situações que são impostas por esta vida de pecado e que nós temos que passar, e Deus, mesmo que nos ampara, ele passa conosco, mas ele não nos livra daquela situação, porque também nós vamos ter aquela situação como um aprendizado, como um fortalecimento. É o que diz o Salmo 23, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então, ele passa no vale, ele passa na adversidade conosco, mas ele não nos livra de passar nesse vale, ele não livra a adversidade, ele passa conosco, e passar com Deus na adversidade, você pode ter certeza que você sempre será mais que vencedor.
Aqui, então, a expressão de Jesus: eu sei que podes me livrar. Abba, Pai, tu podes me livrar. E aqui está algo que eu quero destacar com vocês, que é uma diferença muito grande para nós como seres humanos e Deus no seu poder e na sua divindade. Porque muitas vezes eu como pastor, vocês como pai, mães, muitas vezes nós queremos fazer algo em favor de alguém, mas a nossa limitação humana não permite. Por mais que nós tenhamos a boa vontade, o desejo de ajudar, o desejo de intervir de maneira positiva para ajudar a resolver aquela situação, muitas vezes nós não conseguimos, as nossas limitações humanas não permitem que nós consigamos ajudar da maneira que nós gostaríamos. Nós temos limitações pessoais, imagine as limitações com terceiros, com outras pessoas. Mas aqui, Jesus está conversando com Deus e ele deixa muito claro que Deus poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Agora, imagine que esta situação também passa a ser uma situação muito difícil para Deus. Por quê? Porque nós humanos, mesmo que nós tenhamos a intenção de ajudar, que nós gostaríamos de fazer, gostaríamos de intervir, mas a nossa limitação humana não permite. Agora, Deus, ele poderia fazer, ele tem poder, ele tem autoridade, ele pode fazer todas as coisas, mas também ele estava limitado porque Jesus tinha que passar por aquele momento. Jesus tinha que passar pela cruz para a salvação da humanidade. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o derramamento de sangue de animais no sacrifício era só um paliativo, mostrando que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, teria que ser sacrificado por nós, porque os animais não são da nossa espécie, não são os animais que causaram esse estrago, trazendo o pecado para a criação de Deus. Então, precisava de um ser humano, um homem, né, também da nossa espécie, e é por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou de Deus, como diz a Bíblia, assumiu a forma humana, viveu 33 anos sem pecado, para que ele pudesse, com o seu sangue, nos remir, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, Deus não poderia livrá-lo, apesar de ter todo o poder para fazê-lo. Agora, imagine o seu filho passando por uma situação de estresse, uma situação de ansiedade, uma situação extremamente difícil, e você, tendo a possibilidade de ajudá-lo, porque você tem o poder e a capacidade para isso, mas se você intervir naquela situação, você vai prejudicar milhares de outras pessoas. O que você faria? Entenda, estou colocando isso para que você entenda que a situação de Deus como pai também foi muito difícil naquele momento. Foi muito complicado para Deus o Pai, assim como foi difícil para Jesus também, dentro da sua expressão de humanidade. Então, o que o texto está nos apresentando aqui, ele está nos colocando que existem situações em que nós temos que passar, mas que Deus está conosco, Deus está nos sustentando. E por mais difíceis que essas situações sejam, por mais difíceis que pareçam as situações, por mais adversidades que nós tenhamos, nós temos que compreender que Deus tem todo o poder, mas ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o que nos é necessário passar. Ele sabe o que nós temos a alcançar e conquistar. Não tenha dúvidas que Deus está cuidando de você, das suas necessidades. Deus está te capacitando para você vencer as suas adversidades, mas o que Jesus mostra aqui é que muitas vezes, em muitas situações, é você e Deus. Não há mais ninguém. É só
você e Deus dentro daquela situação. E nós temos que buscar a Deus em oração, buscar orientação na palavra de Deus para vencer as adversidades, com a certeza que em Cristo você, a sua família, nós todos seremos mais que vencedores em todas as situações. Mesmo que haja um sofrimento momentâneo, como diz a palavra de Deus, mas nada se compara à glória que Deus tem reservado para os seus filhos. Nada se compara à vitória que Deus tem reservado para você. Nada se compara a coroa de justiça que Deus vai entregar para você, porque você tem sido um filho bom e fiel, um servo que tem cumprido a palavra de Deus, a vontade de Deus e tem se colocado debaixo da autoridade dele. Não tenha dúvidas que no seu sofrimento, Deus também sofre com você, mas são situações para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. E em Cristo Jesus, assim como Jesus venceu e foi glorificado, nós também em Cristo Jesus venceremos e receberemos a coroa de glória. Então permaneça firme, persevere, continue forte, siga o caminho e você alcançará as conquistas e vencerá as adversidades que possam estar te incomodando neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem e que o Senhor esteja concedendo sabedoria, discernimento, para que todos possam vencer as adversidades pessoais, mas serem vitoriosos e conquistando a vitória que o Senhor tem proposto para cada um. Nós te agradecemos pelos cuidados, pelas bênçãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.